Amados irmãos, muito boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos dado, né? Aquilo que Deus tem nos permitido estudar e aprender da sua palavra. Estamos chegando ao fim do nosso estudo do panorama do Novo Testamento. Aqueles que nos acompanham já sabem que nós estamos desde o ano passado aqui na nossa escola bíblica online, estudando o panorama bíblico, estudamos o panorama do Antigo Testamento e agora estamos juntos estudando o panorama do Novo Testamento, já chegando então ao final, agora com as cartas do apóstolo João. Vamos fazer hoje então o estudo da primeira carta do apóstolo João. Uma carta que falou muito ao meu coração e eu espero em Deus que fale também ao seu coração, meu amado irmão, ao seu coração que está ouvindo aí onde quer que você esteja. Então, se você pode, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, um papel ou lápis para você fazer anotações. Mas se você está dirigindo ou caminhando, então que o Senhor também lhe abençoe, que você possa ser abençoado, né, com esta palavra, que ela ache lugar no seu coração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai querido. Obrigada pela tua bondade em nossa vida, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, Senhor. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito em cada momento. Meu Jesus amado, eu te peço que o Senhor seja o condutor desse estudo aqui, Senhor. Que eu fale não de mim mesma, que tudo que vai ser falado aqui seja aquilo que o teu Santo Espírito deseja. Que as pessoas, onde quer que estejam, ouçam. Sê, Senhor, com aqueles corações que receberão a tua palavra. Ó Senhor, que eles sejam abençoados pela tua palavra. Que eles sejam, Senhor, edificados. E se alguma pessoa que nunca ouviu falar de ti, ou que já ouviu falar de Jesus Cristo, mas não o conhece, ouvir esta palavra que está sendo agora gravada, enviada, Senhor, que ele possa reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, Deus se fez homem, 100% Deus e 100% homem, morreu na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados e possa entender, Senhor, que em Cristo nós podemos ter a certeza de uma vida com o Senhor, uma vida eterna com o Senhor. Ó Deus, por favor, fala através de mim. Usa, Senhor, essa tua serva da maneira que melhor lhe aprouver. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, não para a glória minha, mas para a glória do teu nome unicamente. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui no finalzinho já do primeiro século. O apóstolo João é o último dos apóstolos ainda vivo, o último daqueles que andou com o Senhor Jesus. E por isso também ele começa o texto dizendo assim, capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, o apóstolo João, já com uma idade avançada, ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte violenta, embora no fim dos seus dias tenha sido exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu as revelações do Apocalipse, não é? Ele ainda vivo aqui, ainda ativo no seu ministério de escrita e no ministério ali nas igrejas da Ásia Menor, provavelmente morando em Éfeso, de onde ele escreve essa carta. Ele escreve então essa carta para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo e no Espírito Santo.
E ele também escreve para que nós entendamos que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos por uma santidade de vida, pelo amor fraternal e a fé em Jesus como Filho encarnado. Então nós vamos nesta lição, irmãos, abordar de forma mais profunda esses três aspectos que o apóstolo João passa os 5 capítulos da sua primeira carta discorrendo com os irmãos ali da Ásia Menor, elaborando este processo de que é necessário santidade de vida, amor por Deus e pelos irmãos e fé em Jesus Cristo como seu Filho encarnado. Então, esta carta, né, ela é conhecida mais como uma carta apologética, ela também alguns a chamam de um sermão amoroso, né? Então ela é uma defesa da fé, mas ela é também um sermão amoroso. Ela fala, João era um apóstolo, nós entendemos pelo que vemos, né, da escrita de outros apóstolos e do próprio João. João era um apóstolo manso, ele se dirige aos seus destinatários como filhinhos. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em várias partes do livro, da carta, ele se dirige a filhinhos, amados, ele trata com carinho, embora com firmeza, mas ele tem um tom manso de falar, diferente do que nós já vimos até com o apóstolo Paulo, no qual nós estudamos as 13 cartas, né, que já foram estudadas por nós aqui. Então, o apóstolo João, ele tem essa característica mais mansa, né? O apóstolo João, ele descreve a si mesmo no Evangelho de João como discípulo amado. Os estudiosos das Escrituras e pelas nossas leituras também nós podemos ver que João fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. Ele era um dos 3 apóstolos que eram mais próximos de Jesus Cristo. Nós podemos ver até no quadro, né, da Santa Ceia, nesse famoso quadro que existe, que ele é retratado deitado ao ombro de Jesus Cristo, justamente para representar essa intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus, que as Escrituras descrevem. Ele era um amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha acesso mais próximo ao Senhor Jesus Cristo, e ele diz isso aqui nos primeiros versículos também da carta, do seu sermão apologético, do seu sermão amoroso, quando ele diz, ele faz questão de dizer, e nós vamos entender um pouco mais à frente, porque ele faz questão de dizer que ele foi testemunha ocular, ele viu, ele apalpou, né? Ele teve contato manual com este Jesus Cristo. Há algumas controvérsias, assim, alguns poucos levantam dúvidas a respeito de quem seja o autor, porque, diferentemente de outras cartas na Bíblia, ele não se identifica, ele não começa a carta, o texto dizendo eu, João, servo de Jesus Cristo, ou dizendo a quem ele está escrevendo, não, ele começa diretamente, por isso alguns chamam o texto de sermão e não de carta, mas os estudiosos dizem que ele era tão conhecido, ele era tão íntimo das pessoas para quem ele escreve, que ele dispensou maiores apresentações, e é senso comum para os crentes do primeiro século, e portanto chegou até nós aqui assim, que o autor desta primeira carta é sim o apóstolo João, dada a semelhança no estilo literário, no conteúdo e na forma mesmo, né, na arrumação da escrita com o seu texto no Evangelho de João e nas demais cartas. Então, há um consenso de que esse texto foi escrito pelo apóstolo João. Ela foi datada entre 90 e 95 depois de Cristo, no finalzinho, como nós já falamos, do primeiro século, mas antes de ter estourado a grande perseguição que os crentes sofreram ali no final do primeiro século, porque João não faz nenhuma menção a esta perseguição. Então, é muito provável que ela tenha sido escrita antes, né, a perseguição sob o governo de Domiciano, que começou por volta de 95. Então, como não há nenhuma menção a esta perseguição, é muito provável que essa carta tenha sido escrita entre 90 e 95 depois de Cristo. Como já falamos, ela foi escrita aos crentes da Ásia
Menor, né, os crentes, várias igrejas que estavam ali na Ásia Menor. O versículo-chave se encontra no capítulo 5, os versos de 11 a 13. São textos assim, é um texto muito importante, que fala para nós da certeza, né, que nós podemos ter da salvação em Cristo Jesus. Estas coisas, lendo a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Este é um versículo que nós usamos para a segurança de salvação, né? Então, João aqui nos apresenta a questão da segurança de salvação. Qual era o propósito do apóstolo João ao escrever esse texto? Que propósito ele teve aqui, né? Então, o propósito que ele teve, ele tinha a ideia de restaurar a comunhão e o crescimento dos crentes ali na Ásia Menor. Por que estava havendo uma cisão? Nós vamos ver, porque muitas heresias estavam surgindo. Ora, Cristo viveu aqui na Terra até os seus 33 anos de idade, né? Cerca de 30 anos. E aí nós já estamos aí cerca de 60 anos depois de Cristo. Então, as filosofias greco-romanas, elas vão tentando entrar na igreja. Nós temos visto isso durante todo o tempo que temos estudado as cartas às igrejas. E elas vão tentando entrar e os seus líderes sempre combatendo essas filosofias. Mas o que é pior de acontecer na igreja estava começando a acontecer também aqui nas igrejas da Ásia Menor. Dentro das próprias igrejas estão se levantando falsos profetas. As heresias estão surgindo não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso está gerando separação entre os irmãos, está gerando quebra de comunhão. Então, João, ele escreve com o propósito de restabelecer a comunhão e o crescimento das igrejas da Ásia Menor. E ele entende que esse propósito pode ser alcançado através da santidade, do amor e da doutrina, e nós vamos ver isso durante este estudo de hoje, né? Se nós formos fazer um esboço, meus amados irmãos, desse texto da carta de João, nós vamos ver que todo ele vai girar em torno da comunhão. Todo o esboço, todo o texto vai ser em torno da comunhão. Então, a palavra-chave da carta de João às igrejas da Ásia é comunhão. Então, no capítulo 1, ele apresenta as condições para a comunhão. Ele vem colocando aí no capítulo 1, né? O que nós precisamos fazer para que a comunhão aconteça. Que é, no versículo 7 ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então ele vem estabelecendo esses sis, são condições para que a comunhão exista. No capítulo 2, o apóstolo João vai nos apresentar as cautelas para a comunhão. O que é que eu preciso fazer, né? Para que a comunhão aconteça. O que é que ou não fazer? Fazer ou não fazer? Então ele fala como nós precisamos nos manter afastados do pecado, que ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Que está lá no primeiro versículo do capítulo 2. Mas aí ele diz, mas se alguém pecar, existe o advogado. Então ele está nos ensinando as cautelas e no capítulo 3 ele vem apresentar então as características da comunhão, como esta comunhão deve ser, de que forma nós podemos manter a comunhão uns com os outros. No capítulo 1 do versículo 3 ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Então a característica da comunhão é o amor que vem de Deus e flui de Deus através de nós para o nosso próximo. E tudo isso é a base da comunhão. Tudo isso, esses 3 pontos aí, as condições para a comunhão,
as cautelas para a comunhão e as características da comunhão fazem parte da base da comunhão, né? E é quando a gente permanece na luz, né? E a gente vai aprofundar isso um pouco. Quando a gente está permanecer na luz significa andar em santidade com Deus. Então, eu consigo sustentar a base da comunhão. E aí depois eu vou, então, manifestar a comunhão. Eu tenho a base, eu consegui estabelecer a base da comunhão, agora eu vou manifestar a comunhão. E no capítulo 4, ele vai mostrar como seria um comportamento na comunhão. E aí ele já começa a falar com os irmãos como eles devem se comportar na congregação. Qual é o comportamento adequado para a congregação? E ele começa dizendo, ó, não dê crédito a qualquer espírito, no versículo 1. Provai os espíritos, reconhecei o Espírito de Deus. Né? E aí ele vai trazer aí como deve ser o comportamento. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E vai dando então como deve ser os testes, né, que vão comprovar esse nosso comportamento na comunhão. E no capítulo 5, finalmente, ele vai nos dizer as consequências da comunhão, que é justamente a vitória sobre o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então aí já são a consequência da comunhão. Você demonstrar realmente, né, o amor de Deus em sua vida. Você foi gerado por Deus e você consegue então viver a comunhão com os outros e você vai ser luz onde você estiver e você vai influenciar as pessoas ao seu redor. Isso é permanecer em amor, isso é manifestação da comunhão. Então, a comunhão com Deus e com os irmãos acontece por intermédio de Jesus Cristo. E aí eu gostaria que os irmãos percebessem um pequeno detalhe: sem Deus nós não somos nada, né? E aí nós entendemos o posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, e entendemos também o que o próprio Jesus Cristo disse quando ele falou lá no Evangelho de João, né? Sem mim nada podeis fazer. E aí você pode estar se perguntando, se você está ouvindo essa palavra agora, você diz assim, mas eu não conheço Jesus e eu amo as pessoas. Sim, o amor humano pode existir, mas jamais será como este amor que Deus manda que nós amemos aqui. O amor ágape, o amor descrito em 1 Coríntios 13, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque este tipo de amor só em Cristo. Nós estamos em Cristo e sentimos dificuldade, porque a nossa humanidade nos impede, né, de amar plenamente com esse amor. Este amor ágape só é possível em Cristo. Só é possível que alguém ame com amor ágape se este alguém estiver no Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo a ideia do propósito que João teve aqui, a ideia é que se eu obedecer às condições para a comunhão, ou seja, se eu viver em santidade, a santidade, a minha ligação com Deus me dará condição de viver este amor que vem de Deus e fluir para os meus semelhantes. Mas isso só será possível se a minha fé for baseada numa sã doutrina. Vamos ler o versículo 1, capítulo 1 e verso 6. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então isso fala da santidade. Eu não posso, amado irmão, prezado ouvinte, dizer que tenho comunhão com meu Deus, que está tudo bem entre mim e Deus, e eu viver a vida de qualquer jeito, né? Tem uma música, né, no nosso repertório de músicas brasileiras em que o compositor, o cantor diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. O cristão, a pessoa que segue a Cristo, que quer fazer a vontade do Pai, que é salvo em Jesus Cristo, ele não pode deixar a vida levar. Porque a vida leva de um jeito que é o jeito que, na maioria das vezes, desagrada a Deus. Porque o nosso corpo, a nossa natureza se inclina para o que é mal. E quando eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, provavelmente eu vou fazer aquilo que o meu corpo deseja, que a minha natureza deseja, e eu vou me inclinar para o que é mal. Então, para que eu faça aquilo que Deus quer, é um exercício de santidade.
Assim como alguém que quer perder peso tem que se exercitar diariamente, né? Fazer a sua dieta. A mesma coisa, se você quer viver em santidade com Deus, é uma dieta, é um exercício diário. Não é algo que você vai conseguir deixando a vida levar. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E uma vez que nós estejamos em Deus, uma vez que nossa vida esteja realmente alicerçada, né, em Cristo Jesus, que nós estejamos vivendo em santidade, que nós não amemos o mundo, como diz no capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E entenda aqui, querido ouvinte, o mundo como sistema de coisas. O sistema de coisas que está sob o governo de Satanás, sob a égide de Satanás. Satanás disse ao próprio Senhor Jesus Cristo lá na tentação, que é registrada tanto pelo Evangelho segundo São Mateus, como o Evangelho segundo Lucas, né? Que eles falam que Jesus Cristo, ele diz assim, ó, isso aqui tudo me pertence. E é um pertencimento que foi permitido pelo próprio Deus. Então, esse sistema de coisas que nós vivemos, ele está sob o comando de Satanás. E ao servo de Jesus Cristo não é permitido amar o mundo, porque não significa amar a Deus. Se você ama o mundo, você está em conflito com quem é Deus. Então, é preciso que haja um rompimento nosso com as coisas que são do mundo, com aquelas coisas que são, sim, prazerosas, são agradáveis à nossa carne de se fazer, ao nosso eu, à nossa natureza, mas que a Bíblia está dizendo, olha, dá uma segurada aí, segura, porque nem tudo que é agradável à carne é agradável para quem quer viver uma vida em santidade com Deus. Então, quando você vive em comunhão com Deus, o amor de Deus, o Pai, você é cheio desse amor de Deus. E aí você pode, então, fluir para o seu irmão. No verso 14 do capítulo 3, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E lembre-se, volto a repetir, o amor de que fala aqui é o amor ágape, o amor de Deus, esse amor que perdoa, meus queridos, esse amor que traz em si uma profundidade que ele nega a si mesmo, né? É um amor que nega a si mesmo, é o amor que Cristo teve quando ele se deu na cruz do Calvário por nós. E quando nós assim fazemos, nós amamos com esse amor que também está descrito no capítulo 4, verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então você está baseando-se na sua santidade, exercendo-se a comunhão, mas isso só é realmente verdadeiro quando a sua fé está baseada numa sã doutrina. Versículos 3 e 15 do capítulo 4. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus deve permanecer nele e em Deus. Então, heresias são questões muito profundas, irmãos. Quando a gente fala aqui da sã doutrina, nós não estamos falando de costumes da igreja, coisas que podem mudar, variar de uma igreja para outra. Nós estamos falando de coisas a respeito da nossa fé, questões a respeito da nossa fé que são inegociáveis. Existem algumas questões que são inegociáveis. Jesus Cristo veio ao mundo 100% Deus, 100% homem, de forma milagrosa, foi concebido de forma milagrosa, nasceu de uma virgem. Então, essas são questões que não se negocia, não existe negociação. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1. Ele é um só Deus, mas ele é trino.
Isso é inegociável. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, isso é inegociável. E o apóstolo Paulo diz, qualquer que venha com um evangelho diferente desse é anátema. A salvação é somente em Cristo Jesus, somente pela graça, somente pela fé e mais nada além disso. Qualquer que venha com outro evangelho, seja anátema, seja maldito, se afaste de você. Então a nossa fé precisa ser baseada inteiramente nesta sã doutrina que crê em Cristo. E é isso que João quer combater aqui na carta, na primeira carta. E ele, embora seja um texto amoroso, né, ele não demonstra tolerância aos hereges, né? Ele não demonstra qualquer tolerância aos hereges quando ele fala disso, porque, irmãos, a heresia traz dissensão. A heresia divide, né? A heresia divide. E o que João quer nos ensinar é justamente o contrário disso, é justamente o contrário do sectarismo, é o contrário da separação. João está nos ensinando a comunhão com Deus em sua luz. Nós já falamos sobre isso, e nós temos comunhão com Deus, Ele vai nos abençoar. Nós temos comunhão com Deus em luz, no capítulo 1 ele vai mostrar as condições para a comunhão com Deus em sua luz. Há também a comunhão com Deus em seu amor, tem o mal que nega o amor e o amor que contraria o mal, né? Vamos ver isso, 1 João 3, de 1 a 4. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos chamados de filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E o versículo 6, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que o apóstolo está falando do pecado como algo habitual, como algo que a gente diz assim, todo mundo vai pecar mesmo, eu não vou ficar me regulando não, porque isso vai acontecer. Não, irmãos, nós precisamos estar alerta, é uma sensação de alerta mesmo o tempo inteiro. Eu não vou, é claro, a gente vai pecar, nossa natureza ainda é pecaminosa, nós ainda não estamos libertos do poder do pecado. Nós ainda não estamos libertos da presença do pecado. Já estamos libertos, sim, do poder do pecado, da prisão do pecado, mas nós ainda não estamos libertos da presença do pecado. Ele ainda é uma presença em nossa vida. Então nós vamos cair. É fato, mas esse fato não precisa ser uma desculpa para eu me acomodar ao pecado e deixar que ele assuma a direção da minha vida. Porque era justamente isso que estava acontecendo. Como eu vou pecar mesmo, não vou lutar contra ele. Não, queridos, precisamos estar em situação de alerta e lutar contra as nossas paixões, né? Nossos desejos, aquilo que nos leva a ir de encontro ao que Deus quer de nós. O amor de Deus, o amor de Deus em comunhão contraria o mal, ele vai de encontro a esse mal. E a comunhão com Deus gera a vida. A comunhão com Deus gera a vida. Ele nos dá a vida em Cristo. Nós já lemos o verso 13, inclusive, que é o verso base. João está dizendo lá no início da carta, ele diz, eu estou escrevendo essa carta para que a sua alegria seja completa. Porque ele vem discorrer sobre como nós podemos viver em comunhão, no amor de Deus, em santidade. E aí, no final, ele vai dizer, olha, e também para que você tenha certeza da vida eterna. Você não precisa ficar aqui se debatendo, lutando um com o outro, perdendo a comunhão. Porque você vai exercitar a comunhão para viver em harmonia com seus irmãos, porque é isso que Deus quer de nós. É algo que é cíclico, é um ciclo, meus amados irmãos. Se nós vivemos a verdadeira espiritualidade, nós vamos ter fé sincera em Jesus Cristo, que vai gerar obediência aos mandamentos, em consequência disso, amor aos irmãos, né, e amor a Deus, o que vai resultar numa felicidade, com santidade e certeza da vida eterna. Então, é algo que é um ciclo que se completa, que não tem início nem fim. Né? É como se você está vivendo constantemente nisso, mas se você para de viver assim, se você para de
querer agradar a Deus, de querer ser obediente aos mandamentos de Deus, a tendência vai ser então você se deixar levar pelos falsos profetas e pelas heresias. O amor é tão profundo no evangelho, para João, tanto no Evangelho quanto na sua carta, que ele traz para nós essa comparação, né, do como Deus nos amou. Eu sei que você sabe aí, memorizado, João 3,16. Se você não sabe, abra a sua Bíblia. Leia lá em João 3,16, eu vou ler aqui, eu vou recitar, na verdade, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está dito lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e verso 16. E aqui nesta carta, ele diz também no capítulo 3 e verso 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, João aqui é claramente intencionado ao apresentar o amor de Deus. Ele mostra para nós, irmãos, que assim como Deus nos amou, a ponto de dar o seu próprio Filho, nós como os cristãos também devemos amar uns aos outros. Amar de forma que, se for necessário dar a própria vida, nós o façamos. Você está disposto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu ouvinte, a amar de forma a dar a sua própria vida? Meus queridos, muitas vezes nós não estamos dispostos a repartir o pão, quanto mais a dar a nossa própria vida. Nós não estamos dispostos a dar abrigo, a dar uma ajuda. Então precisamos muito, muito mesmo rever o nosso coração, né, de irmãos, de filhos de Deus, que fomos amados por um Deus que nos perdoou tantas faltas. E às vezes nós não estamos dispostos a amar o nosso próximo e perdoar as faltas deles. Deus entregou o seu próprio Filho, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Deus nos deu o seu amor. A Bíblia diz em Romanos que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro e por isso nós devemos amar uns aos outros. Deus é amor. Ele é o próprio amor e por isso nós devemos amar uns aos outros, porque não é isso que nós dizemos, que nós somos crentes em Cristo, que nós conhecemos a Deus? Se eu conheço Deus, Ele vive em mim e Ele é amor, então eu vou amar o outro. E Deus nos amou, então por isso eu também devo amar o outro. Deus nos tem dado do seu amor, eu devo permanecer então no seu amor. E quando eu permaneço no amor de Deus, eu demonstro Ele amor. Né? E se Ele me amou, eu preciso amar aquela pessoa que está ao meu redor. Não somente minha família, mas a todas as pessoas que estão ao meu redor. Até mesmo as pessoas que você não conhece profundamente, mas demonstrar a essas pessoas o amor de Cristo. Eu sei que às vezes na nossa sociedade, né, com tantos golpistas que existem por aí, nós ficamos um pouco céticos quanto à real necessidade das pessoas quando elas vêm nos pedir ajuda. Mas se você não está seguro no seu coração de ajudar a um estranho, ajude pessoas que estão ao seu redor e que precisam certamente de você. Se não for uma ajuda financeira, ajude com um ombro amigo, ajude com palavras, com a sua presença que seja na vida dessa pessoa. E finalmente, caminhando para o fim do nosso estudo nessa carta, o apóstolo João, ele vai tratar de tudo isso, dessa quebra de comunhão, da comunhão entre os irmãos, justamente por causa da quebra de comunhão que estava acontecendo entre os irmãos ali, por causa das heresias que estavam surgindo no seio daquela comunidade. Então, nós vamos ver agora um breve resumo das heresias, né, mais comuns naquele momento ali. Existia uma heresia chamada o docetismo, né? Docetismo, que era bem comum naquele tempo, e até hoje algumas pessoas até trazem, não com este nome, mas trazem esse questionamento de que Cristo ele não teve corpo físico. O docetismo, Cristo não teve corpo físico. Ele simplesmente parecia, né? Você olhava de longe e parecia um ser humano, mas era só aparência. E é por isso que, como eu já li no início, João diz, não, eu fui testemunha, eu toquei nele, ele existiu, o corpo era físico, era real. Tem também a heresia do serintismo, que eles dizem que Jesus nasceu um homem, diziam que Jesus nasceu um homem normal, como qualquer ser humano, e aos 30 anos, quando ele foi batizado, que tem aquele momento que a Bíblia registra que o Espírito Santo desceu sobre ele, então foi ali que Deus desceu sobre ele,
e na crucificação Deus teria se retirado novamente. Isso é uma heresia, irmãos, isso não é verdade. 1 João 1,7, nós já lemos, eu vou ler de novo, reiterando a verdade de que Jesus Cristo é Deus, né? Ele diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, né? O Filho de Deus, o próprio Deus, e vários outros textos daqui, 2,22 e 4,2, que ele fala da divindade expressa de Cristo. Nós não podemos negar nem a humanidade, nem a divindade. Isso é um milagre que nós podemos até não saber explicar, porque é sobrenatural, que Jesus Cristo ele não era 50% homem, 50% Deus, mas ao contrário, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João chega a chamar de anticristo, né? A ideia de que o anticristo, nós sabemos, será uma pessoa real, que ainda é profético, ainda não está entre nós, mas João denomina aqui como anticristo, ou seja, uma pessoa que é tão contrária a Cristo que ela tem o espírito do anticristo. Ela é contrária a quem é Jesus quando nega que Jesus Cristo é Deus, né? A divindade ou a humanidade de Jesus Cristo. O gnosticismo, né, que estava começando naquele tempo, era uma heresia que dizia que Cristo era uma criatura sublime que revelava o conhecimento de Deus, mas que ele não era o Deus encarnado, né? Eles diziam também que o corpo era mau. O corpo era mau, a matéria, né? Jesus Cristo não poderia ter encarnado porque a matéria era má. E essa ideia de considerar o corpo mau levava a dois outros caminhos. Um que era que, já que o corpo é mau e vai pecar, e quando eu creio em Cristo eu me torno santo, o corpo não importa, eu posso fazer qualquer coisa com o corpo que não trará qualquer problema ao meu espírito. Então, orgias eram praticadas porque não tinha qualquer importância ao corpo. E, por outro lado, tinha aqueles que diziam não, que o corpo tinha que ser moído, né? E eram os flagelos, né? Porque o corpo tinha que sofrer bastante para que ele fosse santificado. Nenhuma dessas coisas é o que Cristo quer de nós, o que Deus quer de nós, o que o apóstolo Paulo está ensinando. Nós sabemos que nós precisamos sim cuidar de corpo, alma e espírito, né? Hoje em dia, em nosso século XXI, até quem nem é cristão tem essa ideia de cuidado do homem como um todo. E a Bíblia aqui já dizia, nós somos um todo. Não há como você dividir o espírito do corpo. Se você quer ser um em Cristo, o seu espírito precisa ser cuidado, o seu corpo também e a sua mente também, né? Há que ter um cuidado do seu eu como um total, como um ser total. Então nós precisamos, como servos de Deus, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito. E essas três vertentes precisam estar ligadas em Deus e fazendo a vontade de Deus em todo o tempo. Outro grupo também dizia da impecabilidade. Eles diziam que uma vez que você cria em Cristo, que você se convertia, que você iniciava um relacionamento com Deus, você não pecava mais. Irmãos, isso é uma heresia, né? Não é verdade, infelizmente até eu digo, mas não é verdade. Nós continuamos pecando, mesmo crendo em Cristo, mesmo sendo salvos em Jesus Cristo, ainda pecamos. E isso está visto no texto quando João diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, em 1 João 1,9. E no versículo 10 ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, porque a Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo nenhum sequer. Tinha também o grupo da acusação, já que era uma consequência da impecabilidade, já que quem já se converteu não peca mais e você ainda está pecando, então, se separa aqui de mim. Isso já causava dissensão entre os irmãos, né? A comunhão aí era quebrada e revelava uma atitude de independência da comunhão cristã. E isso ainda trazia uma influência negativa, né? E influenciar os irmãos que
permaneceram ali na fé. Então, observe como a heresia, ela não é um ponto só, ela vai criando tentáculos e se alargando no corpo. E como eu já falei, mencionei antes, o apóstolo João, ele não demonstra qualquer tolerância aos hereges, embora ele tenha uma fala, ele seja manso no seu falar, ele afirma que qualquer afastamento da sã doutrina é demoníaco. Ele chama de espírito do anticristo, ele chama de anticristo e falso mestre aqueles que se apartam da verdade. Então, queridos irmãos, precisamos ter cuidado com aquilo o que nós estamos pregando, o que nós estamos ouvindo, do que temos enchido a nossa mente, porque a verdade está em Cristo. Em 1 João, o apóstolo João ensina que o sangue de Cristo é suficientemente poderoso para purificar o crente de todo o pecado e que Cristo é o nosso justo advogado. Eu queria perguntar ao irmão, para o irmão Jesus Cristo é suficiente? Se o irmão está buscando algo mais do que Jesus Cristo, pare agora, porque o irmão está vivendo uma heresia. Então busque Jesus Cristo somente e somente Jesus Cristo. João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus e a comunhão com o Senhor são evidenciados pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Deus encarnado. Lembre-se, irmãos, a santidade nos leva à comunhão com Deus. O amor é o padrão de Deus que nós devemos aplicar uns aos outros. E a doutrina, a sã doutrina, é o que garante que nós tenhamos um só pensamento, uma só mente, compreendamos quem é Jesus, vivamos em santidade para termos o amor, dependendo da doutrina. E observe então como isso é um ciclo que se perpetua. Se tivermos uma fé sincera, baseada na sã doutrina, obedecermos aos mandamentos de Deus, amando a Deus e aos irmãos, então teremos felicidade, viveremos vida santa e teremos a certeza da nossa salvação, provando então a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Você é um verdadeiro crente em Jesus, meu irmão? Como está o seu testemunho? Como está o meu testemunho? Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, por favor, a viver de maneira que Te agrade. Ó Senhor, não permita que nós sejamos levados pela vida, mas que o Teu Santo Espírito nos conduza onde quer que nós vamos. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém.